Olá, está começando o Senado Notícias. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que prevê prisão de até 8 anos para quem cometer fraudes pela internet. Com a pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa e resolvendo muitas de suas tarefas do dia a dia por meio de dispositivos eletrônicos. Isso fez com que as fraudes nesses meios também aumentassem. Recentemente, inúmeras denúncias foram feitas sobre fraudes no auxílio emergencial, que permitiram recebimentos indevidos do benefício e causaram prejuízos de milhões aos cofres públicos. O projeto aprovado prevê prisão de até 8 anos para quem cometer fraudes digitais e propõe um aumento de pena se o crime for praticado com a utilização de um servidor fora do território nacional e de 2/3 se praticado contra pessoa idosa. As fraudes eletrônicas já há alguns anos provocam diversos efeitos negativos no dia a dia dos consumidores de todo o nosso país. Já era urgente a regulamentação mais rígida a esse tipo de comportamento. Com a pandemia, a situação ficou insustentável. Para se ter uma ideia, o número de fraudes eletrônicas aumentou durante toda essa pandemia, chegando a mais de 11 milhões de casos registrados nos últimos meses. O nosso Código Penal, sendo de 1940, entrando em vigor em 1941, não prevê crimes no âmbito virtual, crimes cometidos na esfera virtual, por meio da internet, por meio da rede mundial de computadores. Isso faz com que muitas condutas, fraudes, estelionatos e falsificações por meio da internet passem impunes pelo processo judiciário, fazendo com que aquela pessoa não responda por aquele ato. Os senadores também aprovaram um projeto que modifica a lei das falências e permite o parcelamento de dívidas tributárias federais de empresas. O texto também facilita o empréstimo para as pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial. Ponto alto do projeto está na regulamentação do Deep Finance, hipótese em que o devedor toma crédito oferecendo em garantia bens e créditos já ofertados anteriormente. Isso porque isso poderá auxiliar o devedor em crise profunda, mas cuja empresa for viável a obter créditos de última hora, afastando-o do decreto de falência. Os senadores também aprovaram um projeto que inclui no Código Penal a previsão de agravantes para crimes praticados por motivo de racismo. Na prática, isso significa que, na hora de aplicar uma pena, um juiz poderá agravá-la. É a primeira sessão do Senado da República, depois do lamentável fato acontecido aqui no Rio Grande do Sul, no Carrefour, onde o cidadão João Alberto foi sacrificado, eu diria, foi assassinado nas dependências daquele estabelecimento. Ele demonstra que o Senado da República está se pondo junto à sociedade, está se colocando junto à sociedade, que não concorda com racismo, com preconceito, como manda a nossa própria Constituição. O governo federal alocou 80 milhões de reais para isentar do pagamento da conta de luz os consumidores do Amapá, que tiveram o fornecimento de energia interrompido. 2 medidas provisórias foram editadas nesta quarta-feira. As medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro isentam a população de 13 municípios do Amapá do pagamento de contas de energia referentes aos últimos 30 dias. No período, houve apagões no estado. Pelas MPs, a Companhia de Eletricidade do Amapá vai ser compensada com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético. O governo federal vai liberar até 80 milhões de reais para viabilizar a operação. Participaram da cerimônia de assinatura das medidas provisórias o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Lucas Barreto. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui é uma forma de reparar esse dano aos amapaenses. Assinar uma medida provisória e reconhecer a dificuldade que passaram os amapaenses. Muito obrigado pelo seu gesto, muito obrigado pelo seu comprometimento com o amapaense, que com certeza vai fazer muita diferença para diminuir os danos causados pelo apagão no Amapá. Senadores querem formar uma comissão especial para acompanhar o processo de vacinação contra a Covid-19 no país. Diante de uma situação que exige transparência e providências urgentes, o cenário ainda é de muitas incertezas.
Após superarem fases indispensáveis de testes, várias vacinas contra o coronavírus atingiram elevados níveis de eficácia e estão bem perto de conseguir a aprovação dos órgãos competentes. No Brasil, representantes de 5 grupos desenvolvedores foram convidados para o entendimento prévio com o Ministério da Saúde. No entanto, chamou a atenção a ausência dos responsáveis pela Coronavac, de tecnologia chinesa em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Não por acaso, a mesma vacina que teve seus testes interrompidos pela Anvisa há pouco mais de um mês, num episódio que levantou suspeitas de interferência política num debate que deveria ser exclusivamente técnico e científico. Por essa razão, o Senado quer formar uma comissão de 6 representantes para acompanhar de perto todo o processo, garantindo lisura, isenção e transparência. A nossa expectativa é de que essa comissão externa seja formada o mais rapidamente possível, aprovada pelo plenário do Senado, e que nós possamos, de imediato, iniciarmos um trabalho de acompanhamento de todo o processo, que vai desde o registro das vacinas junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passando pelo debate sobre a distribuição e as prioridades de administração da vacina, bem como as políticas de compras dessas vacinas para que a população brasileira possa ser imunizada o mais rapidamente possível. Numa outra iniciativa mais abrangente e de mais longo alcance, os senadores querem melhorar o controle de qualidade sobre o Programa Nacional de Imunização, reduzindo a burocracia e introduzindo uma inovação, a Carteira Digital de Vacinas, a exemplo do que já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação e o título eleitoral. Implantado em 1973, o Programa Nacional de Imunização brasileiro tornou-se modelo em todo o mundo pela capilaridade da rede de atendimento, pelo amplo sucesso das campanhas de vacinação e pela abrangência dos meios imunizantes incorporados ano a ano. Para proteger essa excelente estratégia de saúde pública de interferências político-partidárias, o senador Eduardo Braga apresenta um projeto de lei que prevê a rastreabilidade da produção e do consumo, bem como a introdução da carteira digital de vacinas. O objetivo é viabilizar total transparência às ações de controle e fiscalização. No próximo domingo, eleitores de 58 cidades no Brasil voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais. Constituição Federal, pode haver segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores e nos casos em que nenhum dos candidatos tenha mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Das 57 cidades que terão eleições domingo, 18 são capitais. A maioria delas, 7, são da região Nordeste: Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Em seguida, vem a região Norte, com 5 capitais no segundo turno: Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista. A região Sudeste terá votação em 3 capitais: Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. No Centro-Oeste serão 2 capitais, Cuiabá e Goiânia. E no Sul, apenas Porto Alegre terá nova votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos 38 milhões de eleitores que poderão votar neste domingo são mulheres, 54%. 11% dos eleitores têm entre 35 e 39 anos e 29,84% têm ensino médio completo. Em 2 cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Volta Redonda, o resultado da eleição ainda está na Justiça. Os candidatos mais votados tiveram as candidaturas indeferidas e estão recorrendo. E por causa dos apagões, as eleições em Macapá terão o primeiro turno dia 6 de dezembro. Vamos ver então quais são os candidatos que disputam a vaga de prefeito nas capitais em que haverá segundo turno. Em São Paulo, a disputa será entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, enfrenta Marcelo Crivella, do Republicanos. Em Vitória, o delegado Pasolini disputa com João Coser, do PT. Em Recife, João Campos, do PSB, enfrenta Marília Reis, do PT. Em Aracaju, Edivaldo, do PDT, disputa com a delegada Daniele, do Cidadania.
Em Fortaleza, vão para o segundo turno José Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS. Em João Pessoa, a disputa será entre Cícero Lucena, do PP, e Nilvan, do MDB. Em São Luís, se enfrentam Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos. Em Teresina, foram para o segundo turno Doutor Pessoa, do MDB, e Kleber Montezuma, do PSDB. Em Porto Alegre, a disputa será entre Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Em Belém, Edmilson, do PSOL, enfrenta o delegado federal Eguti, do Patriotas. Em Rio Branco, no Acre, Tião Bocalon, do PP, enfrenta Socorro Neri, do PSB. Em Manaus, se enfrentam no segundo turno Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Em Porto Velho, a disputa será entre Hildon Chaves, do PSDB, e Cristiane Lopes, do PP. Boa Vista terá Arthur Henrique, do MDB, e Otaci, do Solidariedade, no segundo turno. Em Cuiabá, se enfrentam Abílio, do Podemos, e Emanuel Pinheiro, do MDB. A disputa em Goiânia coloca frente a frente Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD. E em Maceió, Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB, disputa a prefeitura com João Henrique Caldas, do PSB. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.